Hoje estamos diante de um cenário geopolítico de alta complexidade e tensão, que desafia a compreensão e exige uma análise aprofundada das narrativas e dos fatos que emergem diariamente. Neste vídeo, buscaremos desvendar os últimos acontecimentos do conflito entre Israel e Irã, a polêmica declaração de Israel sobre o controle dos céus de Teherã. Vamos abordar a questão nuclear iraniana, um tema que paira sobre a região há anos e que se reacender com força total. Afinal, por que a possibilidade de o Irã desenvolver uma bomba atômica gera tanta preocupação global? Quais são os riscos e as implicações desse cenário? Preparem-se para uma análise detalhada e envolvente, que busca ir além das notícias superficiais e conectar os pontos desse intrincado quebra-cabeça geopolítico. A escalada do conflito Israel-Irã. O conflito entre Israel e Irã, conforme acompanhamos, intensificou-se drasticamente, destacando-se pela natureza aérea dos embates, com imagens impactantes de mísseis sendo interceptados. Esta disputa, observada por muitos como uma das guerras mais inúteis do mundo, não visa ocupação territorial, dada a vasta distância de aproximadamente 2.000 quilômetros e a ausência de fronteiras compartilhadas entre os dois países. A finalidade, para Israel, parece ser a derrubada do regime iraniano, alegando que o Irã é uma teocracia autoritária que deve ser combatida. Contudo, especialistas apontam que ataques externos tendem a unir a população em torno de seu governo, em vez de incitar revolta interna. Ambos os lados apresentam narrativas distintas, o que torna a verificação dos fatos um desafio. Israel, através de seu primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, afirma que suas forças de defesa atacam alvos do regime não civis, acusando o Irã de atingir civis em Israel, e demarcando essa como a diferença fundamental entre nós e o regime terrorista do Irã que visa assassinar mulheres e crianças. Por outro lado, há registros de baixas civis em ambos os lados, uma triste realidade das guerras modernas. A análise do conflito se desdobra em 3 pontos críticos: a questão militar, comparação de poderios, o eventual envolvimento externo de potências como os Estados Unidos e a Rússia, e a questão econômica relacionada ao petróleo e à posição estratégica do Irã. Uma escalada envolvendo instalações petrolíferas é considerada ultra-perigosa, com o potencial de causar uma destruição inútil e levar a um envolvimento mundial nas multinacionais, fazendo o preço do petróleo subir sem controle. Israel possui importantes instalações de gás natural que poderiam ser alvos. Netanyahu reitera que Israel está determinado a eliminar o que ele chama de 2 ameaças existenciais: o programa nuclear iraniano e o arsenal de 20.000 mísseis balísticos do Irã, que, segundo ele, equivalem a 2 bombas nucleares. Ele descarta negociações de paz que não resultem na eliminação dessas ameaças, afirmando que as conversas anteriores foram uma fachada para o Irã ganhar tempo e continuar seu desenvolvimento bélico. Para o primeiro-ministro, o tempo para o Irã acabou, e Israel agirá para salvaguardar sua existência, não permitindo um segundo holocausto. Ele descreve o regime iraniano como um culto à morte, uma batalha da civilização contra a barbárie, e compara o líder supremo iraniano, Khamenei, a um Hitler moderno. Israel tem como alvos locais militares, locais nucleares e locais de mísseis balísticos, e afirma que adverte civis para evacuarem as zonas de combate. O conflito, segundo Netanyahu, continuará pelo tempo que for necessário para eliminar essas ameaças, com Israel confiante em seu sucesso. O papel dos Estados Unidos tem sido de apoio à defesa de Israel, com pilotos americanos ajudando a abater drones e mísseis, e a disponibilização de baterias antimísseis e navios de guerra. Contudo, a administração Trump expressou o desejo de não ter mais guerras e buscou acordos de paz no Oriente Médio, como os Acordos de Abraão. Netanyahu expressa a preocupação de que um acordo entre Estados Unidos e Irã poderia reduzir seu status como negociador-chefe da região. Já a Rússia, com bom diálogo tanto com o Irã quanto com Israel, pode ter uma postura mais equilibrada para conseguir cessar as hostilidades, representando uma oportunidade para Vladimir Putin. Controlar os céus de Teherã é uma afirmação do poder israelense. Em uma declaração de alto impacto, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu afirmou que Israel controla os céus de Teherã. Essa afirmação foi acompanhada pela divulgação de fotos de Netanyahu ao lado de militares. Ele reforçou a declaração ao mencionar que uma piloto em sua equipe agora está voando sobre os céus de Teherã e está tentando fazer coisas que impedirão esse regime de continuar essa horrível subjugação do povo iraniano e do resto da vizinhança, do resto do mundo. Essa é uma declaração simbólica de domínio aéreo, indicando a capacidade de Israel de realizar operações sobre o território iraniano, mirando em alvos do regime, alvos nucleares, alvos militares e alvos de mísseis balísticos que estão localizados em Teherã com alta precisão. A questão nuclear iraniana. Por que o Irã não pode ter a bomba atômica? A pergunta por que o Irã não pode ter a bomba e os outros países podem ter a bomba
é central para entender o conflito e a postura internacional. A resposta é multifacetada, envolvendo aspectos jurídicos, de segurança internacional e morais ideológicos. O Irã é signatário do Tratado de Não Proliferação Nuclear, TNP, um dos maiores e mais abrangentes tratados internacionais. Ao assinar, o Irã concordou em não construir ou usar energia atômica para fins bélicos. O TNP autoriza apenas 5 países a possuírem armas nucleares: os 5 membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, Estados Unidos, Rússia, China, Reino Unido e França. Esses países gozam de um status especial e poder de veto, supostamente para manter a paz mundial. O Irã tem sido acusado pela Agência Internacional de Energia Atômica, AIEA, de violar suas obrigações sob o TNP. A AIEA alega que o Irã está enriquecendo material acima do permitido, possui instalações clandestinas e utiliza equipamentos militares conectados ao seu programa nuclear. Embora o Irã pudesse sair do tratado, como a Coreia do Norte fez, violando-o após ter assinado, isso teria consequências políticas significativas, pois seria uma declaração de intenção de construir a bomba. O Irã, ao permanecer no tratado, tenta sustentar a narrativa de que não busca armas atômicas, enquanto, na prática, desenvolve um programa com claras inclinações militares. Em contraste, países como Israel, Índia e Paquistão nunca assinaram o TNP, o que significa que nunca se comprometeram legalmente a não desenvolver armas nucleares. A proliferação nuclear, ou seja, a disseminação de armas atômicas pelo mundo, é vista como um fator que aumenta exponencialmente a instabilidade global e a chance de uma guerra nuclear. A lógica é que, se o Irã obtiver a bomba, isso desencadeará um efeito dominó na região e além. A Arábia Saudita, Turquia e Egito provavelmente buscarão desenvolver suas próprias armas nucleares. Em seguida, países como Japão, Coreia do Sul, Polônia e Alemanha poderiam seguir o exemplo, e até mesmo o Brasil poderia ser levado a reconsiderar sua posição. A teoria da destruição mútua assegurada sugere que o medo de retaliação nuclear dissuade ataques, pressupõe um alto nível de sofisticação tecnológica e racionalidade dos atores envolvidos. No entanto, muitos países que poderiam adquirir armas nucleares não teriam a capacidade de segundo ataque, capacidade de retaliar mesmo após um primeiro ataque surpresa, tornando-os vulneráveis. Além disso, a dissuasão nuclear não funciona eficazmente com grupos ou líderes que possuem uma ideologia suicida da morte ou que podem cometer erros de percepção, aumentando drasticamente as chances de um uso acidental ou intencional. O Oriente Médio, já uma região altamente instável com rivalidades históricas e étnicas, seria particularmente perigoso com a proliferação nuclear. Aumentar o número de potências nucleares de 9 para 30 ou 40 transformaria o mundo em um lugar mais perigoso e muito mais próximo do uso de uma arma atômica. O Irã é caracterizado como uma teocracia ditatorial e um dos regimes mais repressores do mundo, fundamentado em uma ideologia radical, extremista, fundamentalista. Parte da liderança iraniana acredita em uma ideologia religiosa completamente maluca e apocalíptica que vê a destruição de Israel e dos Estados Unidos como pré-requisitos para o sucesso do Império Iraniano. O regime iraniano também é acusado de financiar terrorismo e de ser um dos governos mais agressivos de todos. Nessa ótica, dar uma arma de tão grande poder a um país com essas características e um projeto ideológico tão destrutivo é incomparável a dar a países como Noruega e Coreia do Sul. Um Irã atômico seria, portanto, uma ameaça ainda maior à segurança mundial precisamente por sua natureza problemática, violenta, autoritária e extremista. Embora outros países, como o Paquistão, já possuam armas nucleares e possam ter seus próprios problemas, a ideia não é justificar a proliferação, mas sim reconhecer que a adição de um ator como o Irã é excepcionalmente perigosa. Em resumo, o Irã não pode ter uma bomba atômica porque, primeiro, ele está descumprindo o direito internacional ao violar o TNP. Segundo, sua posse desencadearia uma proliferação nuclear inaceitável, tornando o mundo perigosamente instável. E terceiro, a natureza do regime iraniano, teocracia ditatorial, extremista e agressiva, com ideologias destrutivas, o torna um dos piores países para possuir tal arma. A questão de como impedir o Irã de obter a bomba atômica tem sido debatida por décadas. Diante da determinação iraniana e do fracasso das negociações, alguns argumentam que a força pode ser a única maneira plausível de impedir o Irã, seja mudando seu governo, seus objetivos, ou destruindo sua capacidade de obter a arma. A situação continua em constante mudança e transformação, com cada ação de um lado provocando uma reação do outro, em um complexo jogo de guerra e estratégia. Este é um momento crucial na geopolítica global, com ramificações que se estendem muito além das fronteiras do Oriente Médio, tocando a segurança e a paz mundial.
Acompanharemos o desenrolar desses eventos com a atenção que merecem. Bom, espero que tenham gostado deste conteúdo. Se possível, deixe seu curtir, se inscreva, deixe também o seu comentário, sua opinião é muito importante. Muito obrigado pelo apoio. Até mais, pessoal!